ler a palavra, eu quero discorrer sobre, iniciando o texto de Gênesis capítulo 6, sobre Noé, responder uma pergunta: quem é o tolo? Quem é o tolo? Vou ler inicialmente Gênesis capítulo 6, na King James, e depois iremos continuar. Queremos responder essa pergunta até chegar aos nossos dias. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Vou ao versículo 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinadas à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então: Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. O verso 12 depois diz: Deus observou a terra e viu que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com as suas práticas malignas. No verso 14, Deus diz para Noé: faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Verso 18, Deus falou: mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. Verso 22 diz: Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, ele concluiu a obra. Quem é o tolo? Noé ou todo mundo? Nós conhecemos a história, e nós sabemos o enredo, nós sabemos o desfecho, mas para quem não conhecia a história, para quem estava vivendo os dias de Noé, Noé era um tolo. Todo mundo achava Noé um tolo, construindo uma arca num lugar que nunca havia acontecido dilúvio. Eu estava lembrando da Rafaela, filhinha da irmã Clícia, irmão Joilson. Ela gosta de fazer perguntas da Bíblia para mim. Ela é bem pequenininha, né? Ela perguntou se haverá dilúvio de novo. Eu falei: não, Rafaela, não haverá dilúvio. Deus fez uma aliança que nunca mais haverá dilúvio. Mas Deus fez o dilúvio e nós conhecemos a história. E eu acho uma coisa interessante, hoje a gente olha a história, sabendo tudo o que aconteceu, e a gente diz: não, todo mundo era tolo. Somente Noé não era tolo. Ele ouviu a palavra de Deus, ele acreditou no que Deus falou, ele construiu a arca. Podemos imaginar as pessoas zombando de Noé todo dia, toda hora, os meninos zombando, os jovens zombando, homens e mulheres zombando de Noé, e Noé edificando por longo tempo, aquela arca. Quando eu fiz um curso secular de pós-graduação em Cuiabá, perguntaram a nós alunos qual era o curso de graduação que a gente havia cursado antes. Eu falei que, no meu caso, tinha sido teologia, bacharel em teologia. E alguns professores diziam que era o melhor de todos os cursos. Teologia seria a mãe de todas as ciências. Eu creio que esses professores que disseram isso, eles tinham conhecimento, algum conhecimento para afirmar isso. Não era só porque nós tínhamos vários alunos do seminário estudando lá, nós tínhamos conseguido uma parceria com o Instituto de Educação, e vários alunos estavam fazendo pós-graduação. Eles deixavam boa impressão nas salas de aula,
com a maneira de pensar, de refletir, de participar. Mas eu creio que eles tinham um bom conhecimento. Mas não precisa ser um teólogo. Não precisa ter um conhecimento de teologia. Todos conhecemos a história, a bíblica ou a secular, da experiência de Noé. E como todo mundo zombava da sua construção, a arca de Noé. Então, na época, Noé era um tolo. Mas sabemos que não. E quanto a Moisés, na escravidão dos hebreus no Egito, Faraó desprezou Moisés. Moisés era crescido junto com aquele faraó. Ele era filho adotado da irmã de Faraó. Então ele cresceu recebendo a instrução como príncipe. É claro que o filho de Faraó deve ter recebido muito mais instrução. Mas Moisés foi desprezado aos olhos de Faraó quando Deus enviou Moisés para libertar o povo. Aos olhos de Faraó, Moisés era um tolo. Aos olhos de todo mundo, em certo momento daquelas pragas, daquelas dificuldades enfrentadas, todo mundo achava que Moisés era um tolo. Mas como nós conhecemos a história, nós sabemos que o tolo era Faraó. Faraó começou mandando matar os meninos hebreus no rio Nilo. E a última praga a convencer que ele era tolo foi a morte do seu primogênito, quando todos os primogênitos no Egito faleceram pela desobediência, pela rebeldia, porque não ouviram as palavras de Deus para libertar o povo, para que o povo fosse adorar a Deus no Monte Sinai. Então, quando a gente conhece a história passada, é fácil dizer quem é o tolo. Mas quando a gente está vivendo a história, nem sempre a gente consegue discernir quem é o tolo. Quem é o tolo agora? O conservador ou o socialista? Eu quero comparar essa pergunta com a história de Bart Hitler, Karl Barth. Karl Barth nasceu na Suíça em 1886. Mas foi na Alemanha onde ele se projetou como pastor inicialmente, depois como teólogo, não porque ele queria ser teólogo, mas porque ele viu em meio a teólogos liberais que estavam distantes da Bíblia. E então ele começou como teólogo liberal por causa dos seus professores. Ele acreditava que o reino de Deus iria ser estabelecido na terra através dos esforços humanos, da dedicação cristã da igreja. Ele foi influenciado então por aqueles seus professores, mas quando ele viu a Primeira Guerra Mundial e como as nações civilizadas estavam enfurecidas com as orgias da destruição pela guerra, o seu otimismo liberal ruiu completamente. Os homens estavam numa condição tão desesperada, seus problemas nunca seriam solucionados com mudanças operadas por estrutura política, econômica ou qualquer coisa que seja. Ele não encontrava respostas na teologia com os professores que o haviam ensinado, então ele se voltou para a Bíblia. E nas páginas da Bíblia, então, ele encontrou as lições que procurava. Enquanto os teólogos na Alemanha estavam enveredando por um caminho que conduzia constantemente a erros, por causa da sua filosofia de que a partir do homem se chegaria a Deus, Barth foi à Bíblia e começou a estudar profundamente a Bíblia. Quando ele escreveu o Comentário aos Romanos, que foi uma das suas principais obras naquele tempo, ele se projetou em teologia porque estava estudando Bíblia. Porque estava buscando a palavra de Deus, buscando respostas para os dilemas, os problemas do mundo que estava enfrentando. Enquanto outros estavam insistindo na possibilidade de encontrar Deus através da experiência mística do homem, através da razão humana, Karl Barth aprendeu que a resposta está na Bíblia. Esses teólogos estavam sempre entrando em becos sem saída, mas a Bíblia tinha a resposta, como sempre teve as respostas para os dilemas do homem. Na Bíblia nós verificamos que o homem não pode encontrar Deus, mas é Deus mesmo que vem e procura o homem. Foi o que Deus fez através de Jesus vindo ao mundo, e disse Jesus: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A religião é a procura do homem em busca de Deus.
Jesus é a revelação divina que destrói qualquer religião. Por isso que as principais religiões do mundo, quase todas as religiões, elas não gostam de Jesus. Porque Jesus é Deus vindo ao encontro do homem. E quando nós conhecemos essa história, isso destrói qualquer religião. Nós não precisamos ter nenhum esforço humano para alcançar a Deus. Deus fez esse esforço, ele veio ao nosso encontro. Os cristãos do primeiro século sabiam disso. E entre os cristãos do primeiro tempo, do primeiro século, o que aconteceu? Eles foram considerados ateus, porque eles pregavam que Deus veio ao encontro, que Jesus veio ao mundo, e com isso estavam destruindo os deuses que eram feitos pelos homens. Por isso eles eram considerados ateus. Mas na verdade eles estavam mostrando ao mundo que Deus veio salvar o que estava perdido, que religião nunca salvará alguém, que religião nunca salvará uma nação, que religião nunca salvará o mundo através do progresso e do conhecimento e das experiências místicas. Será que hoje em dia nós podemos ser cristãos como os cristãos primitivos, acusados de ateísmo por pregar um Deus vivo, um Deus que veio ao nosso encontro, que nós não precisamos fazer esforço nenhum para ir ao encontro dele, nós jamais iremos alcançá-lo se ele não vir e nos encontrar. Deus é um Deus vivo, a palavra de Deus nos apresenta um Deus vivo. O que nós temos na Bíblia são sinais, dizia Barth, nós temos sinais escritos aqui. Se nós lemos sem a iluminação do Espírito Santo, nós não podemos perceber esses sinais. A Bíblia é algo especial. Ela é a palavra de Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, é porque Ele veio ao nosso encontro e nos chamou. E Ele nos despertou para ouvir a sua palavra. Em certo sentido, a palavra de Deus só pode ser entendida quando nós somos surpreendidos por Deus. Quantas vezes estamos lendo a Bíblia e uma passagem em determinado dia nos surpreende e fala conosco exatamente na situação e na necessidade que estamos vivendo. É assim que Deus faz. Deus fala conosco conforme a nossa necessidade, segundo a nossa necessidade. O Deus que falou através dos escritores, através daqueles que escreveram os livros do Velho Testamento, escreveram as cartas do Novo Testamento, escreveram o Evangelho. É o mesmo Deus que fala conosco hoje também. A palavra de Deus é dirigida a uma pessoa. Ela não é como uma estação de rádio ou de televisão que está transmitindo para multidões. Por isso que muita gente lê a Bíblia, muita gente escuta a Bíblia, mas isso não tem sentido algum. Porque essas pessoas não estão sendo chamadas individualmente, não estão sendo tocadas pela palavra de Deus. E isso é mais religião do que busca de Deus. As pessoas estão buscando uma forma de agradar o ser humano, de pregar e falar ao ser humano aquilo que não realmente condiz à sua necessidade no momento. O conhecimento de Deus é experimental. Nós só podemos dizer que conhecemos Deus quando Deus nos provoca em nós mesmos uma experiência de mudança e de transformação. Por isso que o crente é chamado de tolo muitas vezes. Porque as coisas que ele começa a dizer da experiência com Deus aos ouvidos das pessoas do mundo não tem sentido. Assim como Noé falando, Deus falou comigo. E as pessoas acham isso uma loucura. Que hoje Deus esteja falando com alguém, mas Ele está falando através da palavra. E quando Ele fala com alguém, Ele chama pessoa por pessoa. Ele chama um por um. E a pessoa entende a mensagem que chega no seu coração. Independentemente de ter uma experiência mística. Nós podemos conhecer Deus, que Deus é amor, somente depois que experimentamos a vida de Cristo. E quando nós entendemos e adquirimos a vida de Cristo como nossa experiência pessoal, como nosso único e suficiente Salvador, o amor de Deus se torna evidente na nossa vida. Nós podemos perceber que Jesus morreu, Ele é a oferta de amor de Deus por nossos pecados lá na cruz. A experiência que Barth viveu durante o nazismo é muito interessante. Fez com que ele cada vez mais ficasse firme nesse entendimento que nós podemos conhecer a Deus somente através de revelação. Isso é, Deus revelar a sua palavra
ao nosso entendimento. Deus abrir os nossos olhos, como dizia o salmista, para entender a sua palavra. Deus ajudar que possamos ouvir com os ouvidos espirituais, Ele nos chamando, Ele falando ao nosso coração. No tempo de Karl Barth, a maior parte dos teólogos se levantou contra ele por causa dos seus ensinamentos. Esses teólogos estavam sempre afirmando que se pode conhecer a Deus através da natureza, partindo da história, e tanto quanto das Escrituras. E quando Hitler chegou ao poder, a maioria desses teólogos tentou encontrar uma fórmula, tentou encontrar um jeito de tornar o cristianismo compatível com o nazismo. Quase todos os pastores nas igrejas na Alemanha, os teólogos que estavam à frente desse movimento, estavam querendo encaixar o nazismo dentro do cristianismo. Durante um século, eles estavam tentando modernizar a fé, como alguns pastores, alguns teólogos ultimamente estão querendo fazer. Eles querem modernizar, contextualizar a Bíblia para esse tempo moderno, chamado agora pós-modernidade. Aqueles teólogos na Alemanha estavam fazendo isso. Hitler, para eles, era a personificação da modernidade. E alguma reconciliação eles queriam fazer entre cristianismo e nazismo. Em 2017, eu estava fazendo uma série de textos, compartilhando no Facebook, sobre por que ler a Bíblia. Eu estava revendo esses dias, porque de vez em quando isso vem à lembrança, a 18ª razão. É a história da única nação que conhece como foi sua origem. E eu escrevi naquele tempo, citando esses embates de Karl Barth, que Hitler estava tentando exterminar o povo judeu, e Barth entendeu que estava fazendo isso como um tirano inflamado por Satanás. Como todos os tiranos ao longo da história tentaram destruir o povo de Deus, no Velho Testamento, no Novo Testamento, ao longo da história e em nossos dias também. Nós temos governantes no mundo que querem destruir a igreja, eles querem calar a igreja no mundo inteiro. Há muitas nações que estão fazendo isso sob rígida perseguição e proibição. Outros países são moderados, nós estamos vendo uma liberdade. Mas mesmo assim nós vemos muitas ameaças, porque são tiranos inflamados por Satanás. Karl Barth escreveu que a melhor prova que existe da existência de Deus é a existência dos judeus neste mundo. Os judeus foram escolhidos por Deus por causa, não de que tinham alguma qualificação, mas por causa da graça de Deus. Da mesma forma, nós cristãos também dependemos da graça de Deus. Ele explicou que Jesus, ao se fazer carne judia, no ato da encarnação, ele transformou o povo de Deus em uma dupla forma, a sinagoga e a igreja. Por isso que o Novo Testamento fala do povo de Deus como um só, unindo os que eram da sinagoga, os judeus, com os da igreja, os gentios do mundo inteiro. Paulo fala sobre isso belíssimamente, escrevendo a carta de Efésios. Então Hitler tinha uma compreensão demoníaca de uma importante verdade que a maioria dos cristãos deixou de levar em conta. Hitler percebeu que tinha de promover o extermínio dos judeus, pelo fato de que enquanto os judeus continuassem existindo, seriam testemunhas do Deus vivo, que jamais deixará de condenar a presunção dos ditadores, de que são capazes de exercer uma autoridade insuperável. É por isso que os ditadores não gostam da igreja, não gostam dos pastores, não gostam dos teólogos conservadores, não gostam das liberdades que o cristianismo defende, porque eles querem exercer a autoridade insuperável como Hitler estava defendendo no seu tempo. Barth observou com atenção a ascensão política de Hitler, e como na Alemanha, cristãos estavam se mobilizando para fazer uma união entre cristianismo e nazismo. Parecia que o tolo era Karl Barth. E todos aqueles teólogos, e todos aqueles pastores, e todos aqueles cristãos na Alemanha estariam certos em defender o nazismo. Mas agora nós que conhecemos a história, nós sabemos quem era o tolo. Karl Barth ajudou a fazer um movimento, a originar um movimento,
a criar um movimento chamado Igreja Confessional na Alemanha, que era fora da igreja oficial da Alemanha, e através desse movimento elaboraram uma declaração e que estava realmente se opondo ao totalitarismo de Hitler. E nessa declaração, uma das coisas afirmava: Deus é o único Führer da igreja, ou seja, Deus é o único líder da igreja. O político, Hitler, não seria o líder da igreja, somente Deus, o único líder da igreja. Em 1935, porque ele se recusou a jurar fidelidade ao nazismo, foi expulso da Alemanha e voltou para a Suíça. E ele, então, lá na Suíça, continuou o seu trabalho de teologia, um excelente trabalho, importante trabalho, mantendo-se como uma testemunha da palavra e da revelação de Deus. Quando nós perguntamos qual foi o maior teólogo do século passado, os estudiosos e eruditos vão dizer Karl Barth. É ele quem escreveu essas preciosidades. Agora o povo de Deus é o Israel deste tempo. E nós somos a prova da existência de Deus. Por isso que o diabo quer calar a igreja, e sempre tentou calar a igreja, queimar as Bíblias, fechar as portas dos templos, impedir os crentes de atuar na sua sociedade. Mas eu digo uma coisa, os crentes são invencíveis. Os crentes são perseguidos e são multiplicados. Eu expus agora recentemente sobre o crescimento dos cristãos lá na China. Na China já tem mais cristãos do que os que são do Partido Comunista Chinês. Nós temos bastante exemplos no mundo ao longo da história. O tolo não aprende o que é agradável ao Senhor. E esses tolos durante a história não aprenderam as lições que deveriam ter aprendido. Se os tolos tivessem 100 gramas, quilo, da sabedoria de Gamaliel, que lemos lá em Atos capítulo 5, eles deixariam de perseguir o povo de Deus. O povo de Deus é invencível. Todos os tiranos ao longo da história, seja no Velho Testamento, no Novo Testamento, ao longo da história cristã, falharam nas suas tentativas. A igreja de Jesus sempre cresceu, sempre se multiplicou, mesmo debaixo de dura, pesada e cruel perseguição, como acontece hoje na Coreia e na China comunista. Gamaliel disse: se é de Deus, não podereis impedi-los. Eles estavam tentando calar a boca dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Gamaliel falou: olha, atenção, se eles são de Deus, vocês não poderão impedi-los. E a igreja cresceu e se multiplicou. De lá e até hoje nunca parou. Então, quem é o tolo? Barth ou Hitler? O tolo é Hitler. Quem é o tolo? O conservador ou socialista? O crente ou o ímpio? A palavra de Deus diz: o Senhor odeia as trilhas do perverso, o tolo, mas ama quem segue a justiça. Esse é o crente. Hoje vivemos uma maioria esmagadora dos líderes na ONU, com tentativas presunçosas de exterminar ou de impedir os judeus de ocuparem a sua própria terra na Palestina. E fazendo isso ao redor do mundo, permitindo a perseguição, o martírio. E nós não vemos muitas pessoas se levantando para defender os cristãos que estão morrendo no mundo. E enquanto isso, os cristãos estão se multiplicando mais ainda. Para cada sangue de um mártir, Deus faz com que milhares, centenas lá de outros conheço a verdade, conheço o Senhor, o Rei do Universo, conheço o Salvador Jesus Cristo, e isso é o que acontece com o cristianismo desde a história primitiva. Não fossem líderes como líderes que sempre se levantaram nos Estados Unidos, Israel já teria sido riscado do mapa da terra, mas Deus colocou pessoas importantes ao longo da história, sempre também para serem aliados deste povo abençoado, como é o povo de Deus em todo o mundo, e sinagoga e igreja estão unidas no projeto de Deus. Abraham Lincoln, por exemplo. Abraham Lincoln parecia um tolo no seu tempo. Ele morreu em 1865 por causa da sua fé. Ele era autodidata, ele não tinha oportunidade de estudar nas escolas como as outras crianças estudavam. Ele era descendente de negros. Eu li certa vez que ele aprendeu a escrever tábuas de madeira com carvão.
E é com carvão que ele fazia as primeiras letras e ele aprendeu a escrever. E ele se tornou presidente da República dos Estados Unidos da América. Ele aboliu a escravatura por causa deste ato, uma guerra, a guerra da sucessão foi iniciada e culminou com a sua morte. Antes de morrer, ele disse para um amigo dele, Speed, o nome do amigo, tome este livro, compreenda-o pelo raciocínio e pela fé, e você será um homem melhor e mais feliz na vida e na morte. George Washington, o primeiro presidente da República Americana, morreu em 1799. Ele disse: é impossível governar o mundo retamente sem Deus e a Bíblia. Agora, líderes presunçosos da história querem exterminar os judeus. Líderes presunçosos da história querem eliminar o povo de Deus. São tolos. Eles se esquecem da história. Eles se esquecem que Jesus veio ao mundo, ao planeta Terra, para buscar e salvar o que se havia perdido. Eles se esquecem, porque eles amam a criação e não amam o Criador. Diz Romanos capítulo 1, Deus entregou essas pessoas à impureza sexual, segundo as suas vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. E por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais, sexuais naturais, por outras contrárias à natureza. Os homens amam a criatura, mas não amam o Criador. Provérbios 28 diz, os que abandonam a lei louvam o ímpio. Os que observam a lei o repreendem. Nós temos uma divisão clara no nosso mundo hoje. Os que amam a Deus, os que odeiam o povo de Deus. A Bíblia é odiada pelos ímpios, porque as suas obras são claramente expostas pela Bíblia, como Barth estava expondo claramente as obras satânicas de Hitler no seu tempo. João capítulo 3, 20, as palavras de Jesus estão registradas. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Por isso as pessoas não amam a Bíblia, não querem que a Bíblia seja lida, seja anunciada e seja pregada. A Bíblia é amada pelo crente. A Bíblia é amada pelos que conhecem Jesus, porque as suas obras são claramente expostas também, mas eles são convertidos. E agora a sua vida é estar na luz. Atos capítulo 26, versículo 18 diz, Deus lhes abriu os olhos e os converteu das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé. Nós devemos aprender a discernir o que é agradável a Deus. Paulo escreveu isso em Efésios capítulo 5. Ou o temor de Deus, e a Bíblia nos afastará do pecado e da impiedade, ou o pecado continuará nos afastando de Deus e da Bíblia, como acontece com esses governadores ímpios, que querem calar o povo de Deus no mundo. Até o nosso querido Rui Barbosa, no seu tempo, declarou, felizmente a fé em Deus se me vai acendendo à leitura do Evangelho. Que homem fabuloso, deixou um legado à nossa história. Ele é um dos que escreveu que contra a ditadura do judiciário nós não temos quem recorrer, porque é o judiciário que está acima de todos na nossa nação. Mas nós temos Deus. Nós temos Deus, o povo de Deus, como li o Salmo 148, o Deus do universo está acima de tudo e está acima de todos. Por isso o povo de Deus é invencível, o povo de Deus é multiplicador, o povo de Deus é um Noé, cada qual em seu lugar avisando, construindo sua arca, preparando o salvamento para a sua família. Você é um Noé, meu irmão? Tido como tolo, como louco aos olhos das pessoas que vivem ao seu redor? Ou será que todos aplaudem você, gostam de você? Será que nós seríamos acusados de ateus como os cristãos primitivos por pregar o Deus vivo, que vem julgar este mundo, não mais com dilúvio? Dilúvio jamais acontecerá. Mesmo com tanta chuva como está acontecendo agora aqui em Rondonópolis, o rio enchendo,
O dilúvio nunca se repetirá, mas haverá o fogo do juízo de Deus, a terra será queimada. Uma vez foi destruída pela água e a segunda vez será destruída pelo fogo. Por isso nós temos que ser um Noé, cada qual no nosso lugar, avisando, construindo a ponte da salvação para que as pessoas conheçam Jesus. Sabe que Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. O crente sabe disso, é o povo de Deus, por isso é invencível. Mateus 24, 37 e 38, Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será por ocasião da chegada do Filho do Homem. Quer dizer, quando Jesus vir na sua segunda vinda e gloriosa. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E o verso 39 diz: e as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Vamos ser tidos como tolos até a última hora. Ninguém vai perceber, ninguém vai notar a vinda de Jesus. Quando notar a vinda de Jesus, terá acontecido o arrebatamento da igreja. Não estaremos mais aqui, já estaremos com o Senhor. Então Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da sua volta. Cada dia que passa, eu creio que nós somos a geração que verá Jesus Cristo nas nuvens e seremos arrebatados com Ele, juntamente com os anjos. Quem é o tolo para você? Noé ou todo mundo? Quem é o tolo para você? Moisés ou Faraó? Quem é o tolo para você? Karl Barth ou Adolf Hitler? Quem é o tolo para você? O conservador ou o socialista? Quem é o tolo para você? O crente ou o ímpio? Jesus disse para Tomé: sejas crente, Tomé. Jesus manda você também ser um crente. Creia em Deus, creia em Jesus. Ele disse que quem crer e for batizado será salvo. Não olhe para as pessoas. Não pense o que vão dizer de você. Se vão zombar de você, como zombaram de Noé. Pense em uma tábua de salvação. Jesus quer salvar você. E quer que você ajude a salvar a sua casa. E as pessoas que ainda ouvirem você neste mundo tão tenebroso e atribulado. Estamos aqui para ser uma igreja missionária. Outro dia quero falar algumas coisas mais de Barth, como ele fala, como igreja deve ser missionária. Isso naquele tempo da guerra e do sofrimento. Enfrentando Hitler, o nazismo. A igreja nunca deixou de ser missionária. Devemos continuar sendo missionária, mesmo em nossos dias tão difíceis, mesmo com pandemia e com qualquer outra ameaça. Lembremos-nos sempre que Deus é por nós, que o Deus de todo o universo há de receber o nosso louvor e o nosso testemunho e ajudarmos com isso a levar almas para Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa gloriosa missão. Amém. Amém. Vamos cantar com o clipe que está também aqui preparado, Nosso General a Cristo. Nosso General a Cristo, ninguém pode nos derrotar. Vamos cantar este hino e depois nós voltaremos para a oração de encerramento. Nenhum inimigo
Amém? Vamos seguir em frente, porque Jesus está presente. Jesus prometeu: estou convosco todos os dias. E Ele está conosco hoje, estará conosco todos os dias,